Fala meus amigos, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, essa semana alguns alunos me pediram para falar um pouquinho sobre como determinar o zero ou a raiz de uma função. E aí eles falaram assim, professor, como é que faz para determinar o zero? E aí eu expliquei lá na hora para eles, eles entenderam, mas eu prometi gravar um vídeo especialmente para eles sobre esse assunto. Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês, raiz ou zeros de uma função. Galera, esse tipo de questão, ele é muito recorrente em concurso, tá? Às vezes cai lá na prova, determine os zeros da função. Às vezes o candidato ele fica um pouco perdido, né? Porque se tivesse escrito assim, determine as raízes da equação, aí o candidato saberia o que ia fazer. Mas muitas das vezes vem escrito determinar os zeros da função. Então é a mesma coisa. Determinar os zeros da função é a mesma coisa que determinar as raízes da tua função, tá bom? Então vamos lá. O objetivo é justamente determinar os pontos, ou pode ser um ou mais de um, de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas, que vem a ser o quê? Vem a ser o eixo x. Então repara aqui, eu coloquei para vocês um gráfico de uma função do primeiro grau, porque é uma reta, e olha aqui o ponto de interseção. Sabe que ponto é esse? Esse ponto é a raiz, tá? É a raiz ou zero da função. Repara que nesse ponto eu tenho coordenada no eixo x, tá? Eu tenho um certo valor para x, e o meu valor de y ele é zero. É isso mesmo. O meu valor de y ele é zero. Então toda vez que você quiser descobrir o zero ou a raiz de uma função, basta você fazer o quê? Basta você fazer o seu y igual a zero. Ou seja, igualar a tua função a zero. Tá? A imagem da raiz ela sempre vai ser igual a zero. Beleza? Então aqui eu tenho o gráfico de uma equação do primeiro grau. Então repara que eu só tenho um ponto de interseção, porque é uma equação do primeiro grau. E aqui eu tenho a representação de um gráfico de uma equação do segundo grau, beleza? Nesse caso aqui, galera, o delta, para quem entende de equação do segundo grau, o delta ele é maior que zero. Por isso que eu tenho o quê? Dois pontos de interseção. Mas isso é para uma próxima aula. Eu prometo que eu vou gravar uma aula sobre equação do segundo grau. Alguns alunos já estão me pedindo, professor, grava a equação do segundo grau. Eu vou gravar essa aula. Em breve essa aula vai ao ar, beleza? Então vamos lá, só a critério de conteúdo, a gente está falando sobre zero ou raízes de uma função. Eu coloquei aqui para vocês, olha aqui, nós temos aqui uma parábola. Essa parábola, ela é o gráfico, ela representa o gráfico de uma equação do segundo grau. E se você reparar, ela está cortando o eixo x em dois pontos. Esses pontos são as raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então aqui, as raízes elas vão ter coordenadas o quê? Um valor para x e o valor igual a zero lá, para y. Repara, aqui eu vou ter y igual a zero e aqui eu vou ter y igual a zero, tá bom? E os meus valores de x eles são diferentes, eu tenho raízes diferentes, tá bom? Mas de qualquer forma, o meu valor de y ele sempre vai ser o quê? Ele sempre vai ser igual a zero. Então ele vai ser igual a zero na minha equação do primeiro, na minha função do primeiro grau, na minha função do segundo grau. Então por isso que eu coloquei para vocês aqui, tá lá escrito assim, calcule a raiz ou zero da função. Aí tem aqui a função. Cara, ele quer a raiz. Ele quer o zero da função. Beleza, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou igualar a minha função igual a quanto? Eu vou igualar ela igual a zero. Então olha aqui, eu vou pegar aqui 2x menos 6 e vou igualar a quanto? Vou igualar a zero. E aí se eu igualo a zero, eu consigo resolver esse problema através de uma equação do primeiro grau. Não é? Aí, olha aí, eu tenho 2x menos 6 igual a zero. Eu vou passar o número para a direita, ele está negativo, ele passa para lá, positivo. E eu vou manter a parte literal na esquerda. E aí eu fico com 2x igual a 6. O 2 está multiplicando. Ele passa para lá como? Dividindo. Olha lá, 6 dividido por 2, 3. Então, nesse caso, nesse problema, o zero da função é quanto? É x igual a 3. Tá? E aí eu coloquei aqui o ponto, se caso o problema também estivesse perguntando qual é o ponto da raiz ou zero da função. É o ponto 3 e 0. Ou seja, o meu x é 3 e o meu y, de novo, mais uma vez,
ele vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Então, outro problema aqui, ó. Determinar os zeros da função, aí aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, como eu falei, eu ainda vou conversar um pouquinho em outro vídeo para explicar a vocês como vocês vão resolver, né, pelo teorema de Bhaskara, pela fórmula de Bhaskara, desculpa, como vocês vão resolver a equação do segundo grau. Então, aqui, de novo, né, a essência da aula é você entender que para você determinar o zero ou os zeros da função, basta você igualar a função a quanto? A zero, beleza? Então, mais uma vez, ó, eu igualei a minha função a zero. E aí, né, através da fórmula de Bhaskara, eu consegui descobrir que as raízes são o quê? 2 e 5. E aí eu coloquei os pontos aqui dessas raízes. Olha lá, 2 e 0, 5 e 0. Repara, né, que o y ele é igual a quanto? O y ele é igual a 0. Então, que fique bem claro que para você determinar a raiz ou zero da função, basta você igualar essa função a zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você precisa fazer o teu y igual a quanto? O teu y igual a zero. Galera, essa foi a aula de hoje, tá? Foi uma aulinha mais curta, mais específica, né, para um determinado tipo de exercício, mas que ele é muito recorrente em concurso. Então, se você gostou da aula de hoje, não deixa de deixar o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com os amigos que vai ajudar muito o canal a crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.